No livro Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículos 22 e 23, está escrito assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Então, se nós fôssemos observar cada parte de nós e comparar, por exemplo, com uma casa, então os nossos olhos seriam a lâmpada dessa casa. Você sabe que se a lâmpada queimar, a casa fica no escuro. E você precisa da luz para fazer qualquer coisa. Amém, pessoal? Imagine, por exemplo, eu vou pedir agora que todas as luzes do templo, todas, sem exceção, sejam apagadas. Faça isso, por favor. Teria como, por exemplo, eu pedir agora para os levitas levarem alguma coisa para vocês? Não. Teria como a gente trabalhar agora? Não. Acenda, haja luz. Aí. Então, nós precisamos da luz para agirmos, para enxergarmos, para tomarmos decisões. Então, se fôssemos comparar com a casa, os nossos olhos seriam a lâmpada dessa casa. Os olhos são a lâmpada do nosso corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Quer dizer, toda a sua vida vai estar clara, vai estar iluminada se os seus olhos forem bons. Se, porém, os teus olhos forem maus, e aí você tem que entender o que é ter olhos maus e o que é ter olhos bons. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas, ou seja, toda a sua vida vai ficar na escuridão. Se os seus olhos forem maus, toda a sua vida vai estar no escuro. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Então, o que são olhos bons e o que são olhos maus? Olhos bons é quando a pessoa ela sempre procura ver o lado bom de tudo. Ela tem olhos bons, ela vê o seu semelhante, o seu próximo sempre com bons olhos. E olhos maus, a pessoa tem olhos maus quando ela tem um olhar malicioso, desconfiado. É aquela pessoa que, sabe, está sempre... ela tem dificuldade até para crer, porque ela está sempre desconfiada. Não são olhos da fé, são olhos da dúvida. E por que razão há pessoas que depois de iluminadas, depois de chegarem na igreja, terem a vida restaurada, são libertas do inferno, do diabo, por que algumas acabam voltando para as trevas e perdem até a comunhão com Deus, perdem a salvação? Justamente porque elas não guardam os bons olhos. E elas começam a olhar para os homens, quando deveriam, como foi dito ainda há pouco pelo bispo, estar olhando para quê? Palavra.
A pessoa deixa de fitar os seus olhos na palavra e passa a fitar os seus olhos nas pessoas. E aí vem a queda. Lembra aquela passagem tão conhecida que revela um segredo extraordinário que tem a ver com isso? Que Pedro andou sobre as águas? Diz lá a Bíblia que Pedro estava olhando para Jesus e andando sobre as águas, mas ele de repente reparou na força do vento, e aí ele afundou. É mais ou menos isso. Então, se você quer a sua salvação, você tem que manter os seus olhos iluminados até o dia da sua morte. E um segredo para você não perder os bons olhos é olhar só para a palavra. Não olhe para o homem. Não olhe para quem está do seu lado. 1000 cairão do seu lado, 10.000 do outro. Mas você vai permanecer de pé se você manter a sua visão na palavra. Você vai ouvir dizer assim: fulano caiu, Beltrano errou, Ciclano cometeu um escândalo. A Bíblia diz que os escândalos são inevitáveis. Aliás, Jesus disse isso, que os escândalos são inevitáveis. Mas ai daqueles por quem ele vem, por quais ele vem. Então, quando você ouve e fala assim: fulano caiu, Beltrano, olha que escândalo na igreja, que escândalo no evangelho. Não há nenhuma, não fique surpreso. Jesus já tinha dito que isso aconteceria. O que não pode é você perder o foco da palavra, ou então contaminar os seus olhos e começar a ficar assim agora, com desconfiança. Deixar de olhar para o seu próximo com bons olhos. Porque aí você corre o risco de perder a salvação. Para você caminhar, você precisa de luz, sim ou não? Não dá para andar no escuro, como eu mostrei aqui agora há pouco. E para que você tenha luz, os seus olhos têm que permanecer bons.